Opa, vamos aprender aqui a montar o esqueleto de uma planilha que vai nos ajudar na parte financeira. Uma bem simples dessa vez, né? Nada rebuscada, sem muito enfeite também. A gente vai fazer ela bem simplesinha no começo. Primeira coisa interessante é você atribuir um nome à sua planilha, tá ok? Então, a gente pode colocar finanças. Estamos em 2011, vou colocar finanças 2011. Ok. Agora eu quero colocar os cabeçalhos, se é que assim eu posso chamar, ok? De cada coluna. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar a data, vou colocar uma descrição, vou colocar também o preço, ou valor, ou custo, tanto faz, você pode escolher a palavra que você quer. A quantidade e o total. Perfeito. Só para deixar um pouquinho mais satisfatório em termos estéticos, a gente pode deixar assim. Vou selecionar todas as células clicando aqui, uma vez com o botão esquerdo. Agora vou fazer com que o alinhamento fique no meio, mas o alinhamento vertical. Perfeito. Agora, selecionando apenas o título da nossa planilha, até a última célula utilizada aqui, só que sem encostar nas de baixo, dentro apenas da linha em que ela se encontra, que é a linha 1. Eu vou selecionar até a coluna em que a última célula ocupa, que é E. Agora vem mesclar e centralizar. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, deixar em negrito também. Muito parecido com isso eu vou fazer com as de baixo, só que sem mesclar e sem centralizar assim. Eu vou centralizar horizontalmente aqui, centralizar o texto, vou deixar em negrito. Agora eu vou fazer o seguinte, vou atribuir o tipo de célula que vai ser utilizada em cada uma dessas colunas. Aqui é uma data. Vou clicar com o botão direito na célula, vou em formatar células, escolho data e vou deixar a primeira opção, que é assim mesmo que eu gostaria. Em descrição eu não vou fazer alteração alguma. Em valor eu vou. Em valor, clicando aqui, eu vou em moeda aqui, essa moeda, vou deixar o formato de número de contabilização, só clicar uma vez, tá? Pronto. Quantidade não é necessário. Total, vou deixar como contábil também. Ok. A data eu prefiro que fique centralizada. Descrição, prefiro que fique à esquerda. Valor, não vou alterar. Quantidade, centralizar. Total, como é um valor também, não vou alterar. Eu vou repetir toda a formatação contida em cada uma dessas células para as células de baixo, tá ok? Sem que o conteúdo dessa vá parar aqui, sem essa preocupação. Seleciono a linha, só essa linha, que é o que me interessa, que foi essa linha que sofreu alteração de formatação. Vou clicar aqui em pincel de formatação e vou selecionar algumas das outras linhas de baixo, sempre pegando as colunas corretamente. Então vai da A até a E, e eu quero que seja da quarta linha até a 10ª linha.
solta agora o mouse, o botão do mouse. Em cada uma das linhas, o que estava contido na mesma coluna, só que na linha anterior, é o que foi atribuído na posterior. Ok. Então em data, vamos supor, hoje é dia 25, posso colocar 25/1/2011. Descrição. Posso colocar, por exemplo, uma caneta que eu comprei. O valor dessa caneta, posso colocar R$5. Quantas canetas eu comprei? Bom, vou colocar que eu comprei 2 canetas. E aqui no valor total, a gente vai usar uma formulazinha bem simples. Coloco o igual, sempre. Seleciono o valor do produto. Coloca asterisco para indicar multiplicação. E clique na quantidade do produto. Lembrando, você não vai clicar no texto quantidade, mas sim na célula que contém a quantidade do produto. Tá ok? Agora dê Enter. Para deixar um pouquinho mais agradável, a gente pode vir aqui na junção das células. Você pode reparar que o ponteiro ele sofre uma alteração visual. Você pode dar 2 cliques e ele vai fazer com que a célula tenha o tamanho necessário para comportar o conteúdo dela. Na verdade, é coluna, perdão. Ok. Digamos que no dia... Eu vou fazer fora de ordem, isso não é muito interessante, mas vamos lá. No dia 23... eu comprei, não sei, uma toalha. Essa toalha foi R$20. Comprei só uma. E aqui eu já fiz a fórmula em cima, não fiz? Deixa a célula selecionada e note que tem um quadradinho preto no canto inferior, no canto direito inferior da célula. E quando eu deixo o mouse ali, o ponteiro também muda, ele fica preto. Em vez do ponteiro branco gordinho, ele vai ficar um ponteiro um pouco mais estreito e preto. Eu clico com o botão esquerdo, eu arrasto para baixo. Posso arrastar para quantas células eu quiser da mesma coluna, ou posso passar para quantas eu quiser da mesma linha, certo? Só note que eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Ou é linha ou é coluna. Eu vou fazer isso com 3, só uma demonstração. Ele já fez aquele mesmo cálculo da parte de cima, ele multiplicou o valor pela quantidade e te deu o total. Ok? Agora, no dia 21, eu fiz uma postagem pelos correios, utilizei Sedex, então vou colocar aqui Sedex, e paguei R$10. Mandei 3 postagens, pronto, 10, 20, 30. Agora eu quero fazer uma somatória para poder saber o valor. É muito fácil fazer conta quando tem poucos valores e eles são tão redondinhos assim. Quando são valores quebrados e são em grande quantidade, fica muito chato você ficar calculando na mão. Tá ok? Ficar somando célula por célula. Então existe uma ferramenta que já tem no Excel aí que é muito interessante para isso. Chama-se somatória. Você encontra ela aqui no canto direito superior. É como se fosse um Ezinho, é um sigma, tá ok? Você clica nele, deixando já selecionada a célula que você quer utilizar para expor esse resultado. Clica nele uma vez. Ele já vai mostrar a fórmula pronta para você, certo? Às vezes é necessário uma pequena alteração, mas por enquanto não é necessário não. Certo? Você note, ele está fazendo a soma de todo o conteúdo de cada uma dessas células aqui.
Está pronto? Sim, está pronto. Então dê Enter. Ele acabou de jogar para você o valor total. Certo? Então, esses foram os seus gastos. Que é interessante você colocar na ordem. Certo? Não colocar uma coisa dia 25, depois uma dia 23, aí depois uma 21, aí volta para 28. Isso não é muito legal. Certo? Tente colocar na ordem. Mas é muito interessante a tabela. Tenho certeza que vai ajudar muita gente.